Olá, vamos para mais uma aula de história? Vamos lá! Você já deve ter algum momento parado para pensar assim: poxa, beleza, a gente nasce, cresce, depois infelizmente a gente morre. Isso é um ciclo que todo mundo passa, né? Mas como começou tudo isso? Quando que surgiu o primeiro ser humano? Quando foi que surgiu esse planeta Terra que a gente vive? Não é uma pergunta curiosa? Eu sei que você já se fez essa pergunta. E hoje a gente vai estudar duas teorias muito importantes acerca, do surgimento da Terra e, obviamente, de nós, seres humanos. Porque a gente já viu na aula passada que não existe história sem o ser humano, não é verdade? Então, vamos voltar no tempo e vamos ver o que é que os estudiosos dizem sobre o início da nossa vida. Então, há muito tempo as pessoas procuram explicar coisas que para o ser humano parece muito difícil de explicar, né? Por exemplo, por que chove? Por que cai raios no céu, né? Por que a gente um dia tem que morrer? Pois é, então o homem sempre tentou explicar isso de alguma forma. E geralmente, desde o princípio lá da humanidade, essa explicação veio através da religião, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que a religião, certo? Sempre tentou dar aí uma luz para todas as perguntas que são muito difíceis para o ser humano responder, tá? Lembrando que eu não estou falando de nenhuma religião por enquanto, hein? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano, ele acreditou num ser superior, Um ser que é muito mais evoluído, que é muito mais poderoso do que nós, seres humanos, certo? E que esse ser, ele tem poderes sobre tudo que nos cerca, inclusive nós, seres humanos, tá? Aí, quando surgiu a Igreja Católica, lá no princípio do cristianismo, certo? Começaram, então, a surgir mais teorias acerca, do surgimento de nós, seres humanos, e também da Terra. Então, a gente parte desse princípio, que primeiro a religião começou a explicar como foi que surgiu, então, o universo, o homem, tá certo? Então, se a gente fala de religião e a gente fala de cristianismo, a gente tem que lembrar dele, Deus, que é esse ser, muito poderoso, esse ser que é muito mais, do que a gente pode explicar, que é venerado por todos, independente de ser cristão ou não. Todo mundo acredita nesse ser superior. Aí lá no princípio do cristianismo, certo? Foi, criado o livro chamado Bíblia, tá? Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos. E lá está dividido em dois testamentos, Vamos dizer que está dividido em duas partes. O Novo e o Velho Testamento. Então, lá no Velho Testamento vai contar aí a história muito antes do que chamam Filho de Deus, o tal Jesus Cristo nascer. Então, o Velho Testamento é que vai se preocupar em contar pra gente, o que aconteceu lá no início de tudo, por que a gente passou a existir, como tudo isso chegou até aqui e antes do nascimento de Jesus, tá? Então, tudo isso tá lá na Bíblia, que é baseado na religião, certo? Tudo isso a gente vai partir do princípio religioso, tá certo? Então, religião. Então, esses textos estão lá na Bíblia que vão contar que um dia Deus, criou tudo que nos cerca, Ele levou 7 dias para criar tudo isso que nós temos aqui, o universo,
os planetas, depois ele criou os mares, as florestas, os animais e o ser humano, né? Aí vem aquela história, né, que você já deve ter ouvido falar do Adão que ele criou, depois da costela do Adão foi criado a Eva e foi assim que surgiu os primeiros seres humanos. Todas essas explicações são baseadas na religião, estão no livro sagrado dos cristãos, na Bíblia, certo? E essa teoria da criação do mundo, criada aqui por Deus, a gente chama de criacionismo. Criacionismo. Então, se a gente for aqui dividir essa palavra, criacionismo vem da palavra criar, ou criação, né? Quem que criou? Deus, né? Que segundo está lá na Bíblia, no Velho Testamento, ele criou o universo e o ser humano em 7 dias, tá certo? E isso é uma teoria baseada na religião. Então, primeira teoria, né, que tenta explicar como foi que surgiu tudo, né, que nos cerca, vem da religião e é chamada de criacionismo. Criacionismo por quê? Porque acredita que o mundo e o ser humano foi criado. Por quê? Por algo divino, que é Deus, tá certo? Criacionismo, criação, criar, certo? Porém, né, quanto mais o ser humano ia evoluindo, mais o ser humano ele ia estudando e aprendendo novas coisas, você sabe que nós seres humanos, nós somos curiosos, né? Imagina como é que a ciência, como é que as coisas evoluíram, né? Os objetos, nós mesmos, né? Evoluímos ao longo do tempo. Então, o ser humano cada vez mais ficou mais curioso para saber como foi que surgiu nós aqui, né? O ser humano e toda a Terra. Então, o ser humano passou a estudar, tá? Porque aqui é uma teoria baseada na religião, sabe? Se a gente for voltar no tempo, esses textos são antiguíssimos, então a gente nem sabe quem foi de verdade que disse que o mundo foi criado por Deus em 7 dias. A gente sabe que está lá na Bíblia e como religiosos, né, as pessoas acreditavam nisso. Mas o ser humano, principalmente aqueles mais curiosos, tentavam cada vez mais desvendar esses mistérios. Então passaram a estudar através de evidências científicas. Evidências? Mas professora, você não disse que não tem como a gente voltar no tempo? E realmente não tem como a gente voltar no tempo, mas através daqueles vestígios que a gente estudou na aula passada, as fontes históricas. Lembra das fontes históricas? Fonte escrita, fonte oral, fonte visual, fonte material, né? Lembra daqueles vestígios lá do passado que ficaram preservados, né, para nós, que o tempo preservou? Enfim, através de tudo que a gente tem preservado do passado, serviram como evidências científicas para quê? Para o ser humano estudar, tá certo? Estudar e tentar responder essas perguntas que pareciam difíceis demais, né? Então, através da ciência, aqui a gente já não tem mais nada com religião. A gente vai agora estudar, vai testar uma teoria, né, para ver se ela é correta ou não, né? Então, através de muitos estudos, a ciência vai criar uma própria teoria, tá? E que teoria é essa? A teoria que a gente chama de Big Bang, que traduzindo do inglês, grande explosão, né? Então aqui o cientista, depois de muito estudo, não foi da cabecinha dele, tá?
através dessas evidências científicas deixadas por essas fontes históricas, né, por esses objetos preservados pelo tempo, é que ele vai dizer então que na verdade tudo começou com uma grande explosão, né, que a gente chama de Big Bang. E através do Big Bang foi surgindo o universo. E dentro do universo os planetas, e dentro dos planetas a Terra. E na Terra foi existindo o céu, o mar, as florestas, os primeiros seres vivos, até chegar em nós, seres humanos, tá? E tem uma pessoa muito especial, tá? Uma pessoa que vai se basear muito nessa ciência, que vai estudar muito e através desses estudos vai criar uma teoria que é muito importante para nós hoje, tá? Eu estou falando do Charles Darwin, certo? Charles Darwin era um cientista que lá no século XIX, certo? Ele criou a teoria do evolucionismo. Evolucionismo vem da palavra evolução, certo? O que é evoluir? Você passar de um estágio para outro maior, de um pequeno para maior. É como se você estivesse jogando o jogo, né? Você tem que ficar cada vez melhor para poder passar as fases, não é verdade? Então aqui, o Charles Darwin, ele dizia o quê? Que depois dessa explosão do Big Bang, né, que foi se criando aí os planetas, né, a Terra foi se adaptando, certo? E foram nascendo os primeiros seres vivos. Esses seres vivos também tinham que passar por um processo de evolução, ou seja, para poder ele continuar existindo aqui na Terra, ele precisava ter que se adaptar a todas as dificuldades daquele momento, né? Se estava mais frio, ele tinha que se adaptar ao frio. Se estava mais calor, ele tinha que se adaptar mais ao calor. Tinha que ter que ser mais rápido para poder caçar animais melhores, para poder ficar mais, né, saudável e poder viver mais. Tem que fugir dos predadores. Então, o ser vivo ele passou por uma evolução até chegar aonde estamos hoje, tá? É por isso que essa teoria é chamada de evolucionismo, tá? Porque lá o Charles Darwin dizia, né, que todas as espécies vivas da Terra passaram por uma evolução, né? Na verdade, a gente ainda está passando por essa evolução até chegar onde nós estamos hoje. Então, para resumir, nós temos duas importantes teorias que explicam o surgimento do ser humano e, consequentemente, do universo, que é o criacionismo e o evolucionismo, certo? Qual é a certa e qual é a errada? Não existe a certa e nem a errada, né? Quem é muito religioso acredita no criacionismo, né? Que foi Deus que criou o mundo, né? Em 7 dias, porque acredita nos textos sagrados da Bíblia, tá? Então, criacionismo, religião. Mas tem gente não, eu só me baseio em evidências, em estudos científicos, eu confio na ciência, tá? Então, se você confia na ciência, provavelmente o evolucionismo é que vai caber mais para você, tá certo? Então, até hoje essas duas teorias brigam aí para saber qual é a que acerta, né? Mas nunca a gente vai saber de verdade como foi realmente que nós surgimos, né? Mas que nós passamos, obviamente, por uma evolução, né? Ao longo dos anos nós passamos mesmo, né? Se você for ver aqui agora na imagem, você vê que o primeiro ser humano era muito diferente do que somos hoje, né? Tem aquela história, né, professora? O ser humano parecia um macaco, né? Nós e o macaco era a mesma coisa. Não é bem assim, tá? A gente tinha um descendente lá atrás, né? No início da nossa evolução, que descendia, né? Então, primo ali com o macaco. E aí depois, obviamente, para se adaptar melhor às condições da Terra daquele momento, o ser humano ele foi ter que ficando cada vez mais adaptado, né? Foi ter que evoluir. Como Charles Darwin já dizia aqui lá no século XIX, na teoria dele do evolucionismo.
Deu para compreender, pessoal? Bem simples, né? Mas fica aí com você. Qual dessas duas você acredita que é a verdadeira? O criacionismo através da religião ou o evolucionismo aqui através da ciência, hein? Me conta aí nos comentários. E não deixe de curtir essa aula, de se inscrever no canal e assistir na sequência as nossas próximas aulas online, tá certo? Tchau!